Deus abençoe e ilumine a sua vida. Você que acompanha o programa do Luxemburgo de hoje, sexta-feira. E nessa programação, eu gostava de iniciá-la com o depoimento do Alberto. Ele que, ainda no ventre materno, na sua infância, no seu nascimento, ele foi vítima de maldições. Ele foi vítima de maldições de tão fortes que ele cresceu com a ideia de que a única maneira dele ter paz, dele se ver livre daquela maldição, seria ele acabar com a própria vida. Ainda bem que o Alberto teve a oportunidade de tomar uma decisão de fé e pôr um fim, não à sua vida, atenção, mas de pôr um fim a toda essa maldição que trouxe para ele e sua família tamanho sofrimento. Vamos acompanhar. Eu, em recém-nascido, fui vítima de um pacto com o oculto. Eu cresci com esta maldição que me fez acreditar em acabar com a própria vida. Só quando eu conheci o verdadeiro Deus, o Deus vivo, que transforma, é que eu renasci para a vida e tudo foi alterado. Em recém-nascido, eu não deixava dormir os meus pais e isso era o efeito do mal de bruxaria que me faziam para eu não dormir, não descansar. Nessa situação, meus pais foram fazer um pacto numa encruzilhada, à meia-noite. E nesse pacto foi feito lá um acordo, digamos assim, com as forças do mal. Eu, na minha infância, via entre os meus pais e os meus avós, vivíamos juntos, às vezes climas de discussão, brigas, e vendo aquilo não me agradava. E por vezes tenho a ideia que me ameaçava eles que me ia suicidar. Depois os meus pais frequentavam casas de pessoas que diziam que tiravam os espíritos e viam os problemas, não era? E então, com aquelas discussões, eu acompanhava meus pais a essas casas. Aparentemente, no dia a seguir que ia lá a essas práticas, ou diziam que tiravam os espíritos, a coisa melhorava por uma semana, coisa assim. Depois tudo complicava. Vinha outras situações ainda pior e praticamente meus pais estavam lá quase dia sim, dia não. A primeira vez que eu fui a essa casa tinha aí, não consigo bem recordar, mas por volta de 10 anos. E então essa pessoa que via os espíritos e consultava os espíritos, o porquê de haver tantas brigas, tantas confusões e as coisas não funcionarem, ele fazia um ritual e mandava esses espíritos embora, por palavras. E recorda-me que após esses dias que a gente íamos lá, as coisas aparentemente tudo fluía bem. E ao fim de alguns dias lá tínhamos que voltar outra vez porque as coisas voltava tudo ao mesmo praticamente. Então fui crescendo assim nessa infância, adolescência, nesse processo de ir com os meus pais a esses locais. E depois da adolescência, quando já fui de maior idade, eu próprio comecei a ir a esses lugares, a consultar essas pessoas que incorporavam com os espíritos, que eram médiuns. E então, como havia um vazio dentro de mim, não tinha paz, não tinha alegria, não convivia com os meus amigos, eles estavam em festas ou iam em convívios, eu não tinha prazer em nada dessas coisas. E então sentia-me indiferente aos outros. E então nessas consultas que fazia essas pessoas, esses médiuns, eu diziam: olha, tu és uma pessoa médium, tens um dom para ajudar as outras pessoas. E eu fui acreditando naquilo e que para os problemas que eu estava, o vazio que havia dentro de mim, esses problemas serem resolvidos, eu tinha que desenvolver essa mediunidade, esse dom que eles me diziam que eu tinha. Então eu fui-me entregando àquelas práticas, acreditando que realmente aquilo era a solução para o vazio que havia dentro de mim e a solução dos meus problemas. Nessa entrega
a desenvolver a mediunidade, fui crescendo, praticando aquilo que eles me ensinavam, indo às sessões espíritas, e o que é certo é que as soluções para os meus problemas eles não faziam, quer dizer, não vinham, não vinha nenhuma solução do problema que eu tivesse a passar, e eu cada vez me entregava mais àquilo que eles me mandavam fazer, e assim nesse continuado, até já hoje, praticamente hoje, até os 28, 30, 29 anos, entrei noutro tipo de espiritismo, que era a Umbanda. E aí na Umbanda me entreguei também a todas as práticas que lá eram exigidas, em fazer sacrifícios em cachoeiras, em matas virgens, em procurar ajudar outras pessoas também a fazerem sacrifícios por problemas delas. E praticamente os meus problemas, nenhum vinha à solução. Tomei uma decisão radical de não mais servir aquilo. Aí quando praticamente abandonei essas sessões espíritas que eu ia, comecei a ver vultos em casa e começou um forte pensamento durante a noite e durante o dia para me suicidar. Porque nessas circunstâncias eu não tinha trabalho, não tinha dinheiro, tinha dívidas com os bancos, estava cercado de problemas por todo o lado. E na minha própria casa senti uma pessoa abrir a porta da casa, entrar e pôr-se à minha frente. No maior auge dessa tentação de suicídio. E fui para identificar a pessoa e a pessoa desapareceu. Não me sentia bem, não tinha paz. Quem falava comigo sentia-se mal. Quem me encontrasse na rua, que fosse meu conhecido, simplesmente só de cumprimentar essa pessoa sentia-se mal, porque o mal que estava comigo passava para outra pessoa. Se eu estava com uma forte dor de cabeça, a dor de cabeça aliviava em mim e essa pessoa ficava mal de dor de cabeça. Se eu estava com dor no estômago por um mal que estava dentro de mim, essa pessoa sentia-se mal. Cheguei agora aqui ao pé de ti, cumprimentei-te, agora estou-me a sentir mal, não sei porquê, o que é que se passa comigo, estava tão bem. Era o mal que estava comigo, a ficar lá aliviado. E nestas circunstâncias encontrei uma pessoa, minha conhecida, que me disse, você não está bem. Eu disse, sim, não estou bem, com vários problemas, sim. E então essa pessoa aconselhou-me a ir a uma reunião na Igreja Universal. Aí tudo se começou a alterar na minha vida, principalmente por dentro. Primeiramente recebi a paz para resolver os problemas que estavam dentro de mim. E aí fui sendo orientado, fui fazendo os meus desafios, principalmente sendo fiel com Deus, libertei-me de todos esses traumas, de todos esses, digamos assim, de toda essa incutição do que não é real, do que é, porque a gente não temos o conhecimento, qualquer um nos engana, e quando somos humildes e não temos o mínimo conhecimento das coisas corretas e verdadeiras, somos ludibriados, ou somos, digamos assim, incutidos a fazer uma coisa que não nos vai trazer resultado. E assim fui eu, iludido praticamente da minha infância até aos 29, 30 anos. Então a minha vida totalmente se transformou. Primeiramente espiritualmente, depois profissional, sentimental, familiar. Todas as áreas foram abertas porque estava tudo trancado, estava tudo fechado. Eu trabalho por conta própria na área da construção, faço construções tanto de raiz como de remodelações, tenho a minha equipa de trabalhos, equipa de trabalhadores. Na área sentimental havia uma maldição que nada dava certo com ninguém, nada dava certo, quando aparentemente que as coisas que iam para a frente tudo se esmoranava, e isso foi assim sucessivamente, anos, até conhecer a fé. E na vida familiar a mesma coisa, não havia diálogo, não havia família, não havia compreensão, não havia o conforto da família, isso não existia. Principalmente na vida espiritual é que houve um completo preenchimento. Essa é que foi a maior maravilha que eu alcancei, foi a paz que vem de Deus. Eu após deixar Deus operar na minha vida,
eu recebi tudo aquilo que eu não conhecia. Tudo era um oculto, tudo que Deus me tem dado era oculto. Eu não conhecia, eu só conhecia o mundo do engano, o mundo do espiritismo, que tinha que sofrer, para resolver os problemas tinha que ser médio, tinha que ajudar os outros, tinha que servir aos espíritos. Então, quando eu conheci a vontade de Deus para a minha vida, eu já com praticamente 30 anos, eu nasci para a vida. Então, houve a solução para todos os meus vazios. A pessoa triste e sem rumo na vida que eu era, houve uma pessoa com perspectivas de vida, com sonho de vida e com uma total transformação de vida em todas as áreas. E observamos que quando se trata de enfrentar graves problemas, sobretudo problemas de origem espiritual, é mais do que necessária uma decisão de fé, uma decisão de coragem para pôr um fim a esse sofrimento, para pôr um fim a essa condição de maldição que desencadeou tantos problemas na vida do Alberto. E que detalhe, se ele não tivesse colocado o fim a essa maldição por meio de uma decisão, certamente a mesma seria transmitida e transferida para os seus filhos e para a sua descendência. Porque quando se trata de maldições espirituais, elas são por natureza hereditárias. Tendo então a consciência de que se você carrega algum tipo de maldição, algum tipo de perturbação, algum tipo de problema que caracteriza o domínio espiritual, é sua a total responsabilidade de colocar um fim a essa condição. Por isso, estamos a nos preparar nessa semana da decisão para esse domingo. Domingo agora, dia 14 de março, onde juntos realizaremos então um grande clamor. Avalie, veja aquilo que na sua vida você não aceita mais carregar. A dor, o sofrimento que você decide não mais carregá-lo na sua vida. Inclusive, hoje, sexta-feira, ao estar presente em uma das nossas reuniões, você tomará conhecimento, você absorverá esse espírito de fé para colocar um ponto final, sobretudo nesses problemas espirituais que lhe perseguem. Por falar nisso, vamos acompanhar pessoas que foram vítimas de rituais para destruir a sua vida, mas elas procuraram ajuda, tomaram a decisão de procurar ajuda e desfazeram, cancelaram, destruíram as obras do mal que haviam sido feitas contra elas. À porta de casa, patas de coelhos, cabeças de galinha, restos de animais. De um momento para o outro eu comecei a ver isso. Eu sou Alice Cristina e eu fui vítima de um ritual. Eu era uma pessoa muito tímida, muito triste, muito apagada. Eu vivia constantemente doente. Eu cheguei a ter situações de saúde em que os médicos não puderam resolver. Tinha vários problemas, eu tinha insónias, eu tinha pesadelos. Vivia com um vazio dentro de mim que eu não sabia explicar. Tinha tudo, tinha uma casa, tinha uma família, mas era triste e isolava-me muito das pessoas, não queria muito conversar. Era uma tristeza que eu sentia, um vazio dentro de mim, que eu nem sabia explicar muitas das situações que eu passei. Eu, quando fui vítima desses trabalhos de bruxaria, eu desconhecia esse lado espiritual que existisse, não é? Quando eu comecei a encontrar coisas à porta de casa, eu comecei a ver algo que aquilo não era normal. Restos de animais à porta, encontrar cabeças de galinha, patas de coelhos. De um momento para o outro eu comecei a ver isso. E até que eu ficava, de um momento para o outro, ficava sem poder andar. Cheguei a alturas em que do nada ficava
querer caminhar e as dores nas pernas, era como se me tivessem arrancado as pernas e eu não pudesse caminhar, ter que ser auxiliada pela minha filha para me poder ajudar, até para me vestir. Eu fui para bruxos, videntes, mas as coisas nunca melhoraram. Foi assim que eu cheguei no centro de ajuda e conheci o centro de ajuda e a partir dessa altura as coisas começaram a melhorar. Comecei a usar a fé e começou tudo a se encaixar e tudo melhorou. Hoje estou completamente transformada, hoje tenho alegria, tenho paz, hoje posso me deitar na cama, durmo toda a noite, não tenho qualquer problema, hoje sou feliz. Disseram que nós fomos vítima do ritual, galinhas, farofa, cachaça, charuto, tudo lá na porta de casa. Foi sumindo peças de roupa e a nossa vida começou a desmoronar. Meu nome é Edson Luiz de Oliveira, eu fui vítima de um ritual. Meu sofrimento começou a partir dos 8, 9 anos, derivado a problemas familiares. Porque a minha família, por parte do meu pai, família bem-sucedida financeiramente, e a família da parte da minha mãe era uma família humilde. E a minha tia, no caso, ela tinha um centro de espírita, centro de macumba, que se diz, e ela fazia rituais para a nossa família. Foi sumindo peças de roupa lá em casa e a nossa vida começou a desmoronar. Derivado a isso, minha mãe faleceu, meu pai, né, já era um alcoólatra. Depois vem meus tios, eu, por exemplo, com 10, 11 anos, já era um garoto problemático. Tanto na escola como na rua, eu só arrumava confusão, só fazia asneira na minha vida. De 2 em 2 anos eu morava na casa de uma tia, morava na casa de outra, e uma tia que eu fui morar começou a me levar para o centro de macumba. Aí que os problemas vieram, né? Disseram que nós fomos vítima do ritual, né? De bruxeiro, dessas situações todas. Toda sexta-feira nós tínhamos que estar lá. Então, foi fazendo trabalho, mas a vida era assim, subia um pouquinho, descia, subia um pouquinho, a vida sempre foi assim, sempre problemática, doente, vício de álcool, de droga, essas coisas todas, veio derivado dessa situação toda. Tinha trabalho feito lá, né, de velas, galinhas na porta de casa, farofa, cachaça, charuto, a mandinga toda, como é que era feita, tudo lá na porta de casa. Eu procurei, a minha vida toda foi sempre procurando nos bruxedos, só que é o seguinte, não conseguia resolver nada. Tentei uma coisa que foi muito mal, que foi tentar preencher o meu vazio que eu tinha dentro, a minha frustração, o meu complexo de inferioridade derivado das situações que nós vivíamos, foi por intermédio do álcool, da droga, aí foi que eu tentei me preencher nessas situações todas. Eu conheci o centro de ajuda e foi a partir daí que eu tive a minha libertação total, porque aí eu fui fazendo as correntes que o pastor foi me ensinando que eu tinha que fazer, aí houve a transformação na minha vida. Hoje eu tenho paz na minha vida, sou uma pessoa que tenho paz, não tenho mais aquele nervosismo, não preciso de preencher o meu vazio com álcool, com nada, tenho paz dentro de mim, sou uma pessoa tranquila, graças a Deus. Tenho 2 filhos, sou casado, tenho paz comigo mesmo, tá entendendo? E vivo a minha vida tranquila, graças a Deus. E no programa do Luxemburgo de hoje, sexta-feira, ficou provado que o poder de decisão é poderoso para desfazer as obras do mal, para cancelar todo um histórico de sofrimento, como no caso específico do Alberto, no início do programa de hoje, que diretamente foi vítima de trabalhos, foi vítima de maldições. Maldições que trouxeram para ele e sua família consequências terríveis. Ainda bem que ele se posicionou, que ele não se deixou ser vencido por essas maldições, por essas perturbações. E você que nos acompanha, faça o mesmo. Tome a mesma decisão que o Alberto e milhares de outras pessoas têm tomado. Decisão de usar a fé. A decisão de confrontarem
esses graves problemas, de acabarem com a condição de depressão, de sofrimento, entre tantos outros problemas. Para mais informações, o nosso contato no Luxemburgo é o 352-661-483-761. A morada da nossa sede nacional no Luxemburgo é 4 Place de Strasbourg, a 300 metros da estação central dos comboios. Não só na nossa sede, mas em várias outras moradas e, é claro, onde quer que você nos acompanhe, há um centro de ajuda, há uma Universal de portas abertas para si. Não espere pelo domingo para tomar uma decisão. Ainda hoje, sexta-feira, se posicione, reaja e ponha um fim a todo esse sofrimento e a todas essas maldições que tentam lhe perseguir e tirar a sua paz. Deus abençoe a todos e ainda hoje aguardamos por você.